Olá, me chamo Felipe Vivian e a reflexão de hoje é sobre o que é de Deus. Que a palavra de Deus nos guie. A sabedoria de Jesus sempre nos surpreende a cada dia quando nos debruçamos sobre as Escrituras Sagradas. Sendo uma de suas respostas mais emblemáticas e muito bem conhecida, a que versa sobre o dever ou não de pagar impostos a César. Recordemos a história. Jesus está muito provavelmente em um dos átrios do templo, cercado por diversos tipos de pessoas, dentre elas herodianos e fariseus. Também ele está muito próximo de sua morte, no qual estudiosos calculam que esse episódio tenha ocorrido na terça-feira da Paixão. Compreendendo o contexto da situação, podemos afirmar que os opositores de Jesus já tinham atitudes desesperadas na ânsia de encontrar motivo para matar o mestre. O que percebemos pela improvável união entre os fariseus e herodianos, seitas opostas entre os judeus, já que os herodianos, como o próprio nome diz, eram judeus que concordavam com o governo romano de Herodes sobre os judeus, e os fariseus, dentre tantas outras características, eram homens extremamente nacionalistas e patriotas que não reconheciam o Império Romano como autoridade legítima para governar os judeus. Observe que herodianos e fariseus eram grupos opostos que, em conluio, buscavam atacar Jesus, validando o famoso ditado: o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Logo, conforme os próprios textos bíblicos, a pergunta feita a Jesus: é certo pagar impostos a César? Estava carregada de maldade, pois se Jesus respondesse não, tanto os herodianos como os oficiais romanos o denunciariam ao governador romano, e dessa forma, Jesus poderia ser executado por traição. Entretanto, se respondesse sim, os próprios fariseus acusariam Jesus ao povo por deslealdade à nação, colocando o mestre contra o povo na tentativa de também conseguir matar Jesus. Visualize o cenário. Jesus está em uma sinuca de bico. Logo, todos os elogios dados a Jesus pelos herodianos e fariseus, por mais que fossem verdadeiros, eram totalmente maliciosos e de péssima intenção para que, de alguma forma, tentar baixar a guarda dele. O desfecho da história já conhecemos. Jesus pede um denário e pergunta de quem é a imagem no denário. Os inquisidores respondem que é de César, e assim Jesus dá sua emblemática resposta: dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Embora a resposta seja curta, está carregada de ensinos profundos. Se não, vejamos. O denário daquela época continha de um lado o retrato do imperador Tibério e a inscrição Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Enquanto, do outro lado, tinha a imagem de uma figura feminina que poderia ser a mãe de Tibério ou a deusa Pax. Note, trata-se de uma moeda pagã com referências pagãs que, nesse sentido, Jesus afirma que a criação pertence ao seu Criador. Ou seja, a moeda pagã pertencia a um imperador pagão e, portanto, os indagadores não deveriam dar tanta importância às coisas deste mundo e deveriam pensar nas coisas espirituais. Em resumo, temos explícito no texto que a moeda deve ser dada a César. Mas o que deve ser dado a Deus? Construindo o mesmo raciocínio que o nosso mestre nos apresentou com o denário, devemos olhar para cada ser humano e perguntar: que imagem está gravada em cada um de nós? Conforme Gênesis 1, de 26 a 27, quando Deus criou o homem, o criou à sua imagem, e assim temos em nós a imagem de Deus. Diferente de todos os demais seres viventes aqui na Terra, visto que enquanto estes foram criados segundo a sua espécie, o homem foi criado segundo a imagem de Deus. Nesse pensamento, podemos afirmar que o verdadeiro homem é o ser criado da mão de Deus, intocado pelo pecado, como uma nota de dinheiro que acabou de sair da sua fabricação, em perfeito estado e novinha. Entretanto, quando o pecado entrou no mundo, a imagem de Deus em nós foi manchada. E fatalmente, quanto mais o homem anda distante de Deus, mais desfigurado se torna, como uma nota tão desgastada que até há dúvidas de sua veracidade. Esta era a situação dos fariseus herodianos.
se corromperam pelo meio pecaminoso que os cercava. Voltaram seus olhos para o mal e se preocupavam somente com as coisas terrenas. Neste caso, pagar ou não os impostos. Jesus viu que seus corações estavam distante de Deus e respondeu a estes homens, mostrando que eles deveriam devolver suas vidas ao seu Criador. Assim, Jesus mostra o caminho para todos os perdidos e que não encontram o significado de suas vidas para o qual foram criados. O Mestre indica que devemos voltar ao nosso Criador. Nós somos a imagem de Deus, logo devemos voltar ao nosso Senhor, olhando os passos de Jesus para imitá-lo. E, dessa forma, limpa fica a imagem de Deus que há em nós. Também podemos polir a imagem de Deus que há em nós, relacionando-nos com as outras pessoas que buscam a Deus, visto que elas também têm a imagem de Deus. Assim, em união, somos cada vez mais verdadeiramente humanos, visto que quando usamos nossas aptidões para louvar e servir a Deus, e não contra Ele, estamos fazendo as coisas para o propósito para o qual fomos criados. Entendo que descobrimos quem realmente somos quando conhecemos e voltamos para a nossa origem. Com este pensamento, como o denário pertence a César, por nele estar gravada a imagem do imperador, Jesus está dizendo que em você está gravada a eterna imagem de Deus, e ele pede para seguir os passos deles, porquanto Jesus é a imagem imaculada do Deus vivo. Devendo ser nosso primeiro passo aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. Que neste momento possamos refletir como está a imagem de Deus em cada um de nós e lutemos para cuidá-la e conservá-la. E assim, no Pai encontraremos o significado de nossa existência, pois fomos criados para estar junto ao Criador.